Louvado seja o Senhor por mais um tutorial. Hoje nós vamos ver a mensagem número 8 e o tema dela é a importância do crescimento espiritual. Eu quero iniciar enfocando dois pontos principais nessa mensagem. O primeiro ponto que eu quero tocar é a importância que a gente deve dar ao título. O título, ele sempre é um balizador, ele é um trilho pelo qual nós devemos andar durante toda a mensagem. E baseado nesse título de hoje, que é o crescimento espiritual, a importância dele, eu queria encorajar os irmãos a buscar alguns questionamentos sobre esse ponto. Por exemplo, o que é crescimento espiritual? Como se dá esse crescimento espiritual? Como eu posso buscar esse crescimento espiritual na igreja? Qual a importância de eu crescer em vida? Qual a importância dos irmãos crescerem em vida? Hoje, como é que eu estou em termos de crescimento de vida? Qual é a nota que eu dou para mim hoje? E o que é que eu posso fazer para mudar a minha situação? Que estado eu quero estar quando o Senhor voltar? Em que estado de crescimento de vida? Então esses são pontos, são questionamentos que nós já podemos de cara começar a refletir para que nós possamos preparar essa mensagem para os irmãos. E o segundo ponto é sobre a questão que essa mensagem ela vai falar de crescimento de vida dentro de cada livro. No livro de Gálatas, no livro de Efésios, no livro de Colossenses, no livro de Filemon e também no livro de Filipenses. Então, a cada livro desse, a gente vai tocar e buscar coisas que estão relacionadas com o crescimento de vida. Portanto, eu quero iniciar lendo Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14 continua: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dessa vez, a gente também vai falar da figura do avião, porque essa mensagem toca nesse ponto, e toda vez que a gente aborda esses 4 livros, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, sempre a gente se lembra dessa figura do avião. Essa figura do avião é uma figura assim maravilhosa, que fala muito para nós. Tem um ditado que diz que uma figura fala mais do que 1000 palavras. Então, toda vez que eu começo a tocar nesses livros, eu me lembro da figura do avião. Só que dessa vez, nós não vamos começar pelo livro de Gálatas, como geralmente nós fazemos. Nós vamos começar pelo livro de Filipenses. E Filipenses, ele mostra o alvo da soberana vocação de Deus. Aqui Paulo falou que ele prossegue para o alvo. Quando Paulo fala que prossegue para o alvo, significa que ele tinha um alvo bem definido na mente dele. Ele sabia aonde ele queria chegar. Nós, irmãos, na vida da igreja, nós precisamos, nós que estamos à frente, conduzindo o rebanho, líderes do rebanho, nós precisamos ter clareza de onde nós queremos chegar. Senão nós vamos ter uma vida da igreja apenas ali, o avião, aquele avião sobe e ele não sabe para onde ele quer chegar. Todo avião, quando ele levanta voo, ele já tem uma meta definida. Então nós que vivemos a vida da igreja, você que é um irmão responsável, você que é um presbítero, você que é um diácono, você, minha irmã, que é uma diaconisa, você precisa ter na sua mente bem desenhado uma fotografia de onde você deseja chegar. Porque você precisa se imaginar lá na frente. Isso é que vai fazer com que você comece agora a focar para que as suas atitudes, que o seu comportamento seja de acordo com aquilo que você deseja e você almeja alcançar. Então, qual é o nosso estado hoje? E onde é que nós queremos chegar? Quando o Senhor voltar, como é que nós queremos estar?
em termos de crescimento de vida, com o que é que nós almejamos na volta do Senhor. Então, a gente precisa começar a ter essa imagem, a fazer essa imagem do nosso futuro, para que a gente possa agora começar a focar nas coisas que nos levam a atingir esse objetivo. Ou seja, nós precisamos focar agora nas coisas que nos fazem crescer em vida. Por exemplo, a busca da palavra, a comunhão com o Senhor, a comunhão com os santos, as reuniões na igreja, a pregação do Evangelho, nosso compromisso com a igreja, nosso compromisso com o aperfeiçoamento de outros irmãos. Então, tudo isso vai nos ajudar a crescer em vida. Então, nesse livro de Filipenses, Paulo fala de esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, há um chamamento. Então, foque no seu alvo. Qual é o nosso alvo? Crescer em vida. Por quê? Porque nós almejamos reinar um dia com o Senhor. Agora, na terça-feira, nós vamos falar sobre o crescimento de vida no livro de Gálatas. Gálatas, ele representa a parte principal da fuselagem do avião, né, que é a cabine de passageiros. E ela também representa a vida da igreja. Deus, ele nos tirou do mundo e nos colocou na vida da igreja. E na vida da igreja nós temos ali tutores, curadores, mordomos. Todos esses irmãos estão ali para cuidar de nós, para nos levarmos a crescer em vida. E nós sabemos que a vida da igreja, nem todos os irmãos têm o mesmo nível. Nós temos irmãos que chegaram recentemente, que são novinhos na vida da igreja. Nós temos jovens espirituais, ou seja, você já passou um certo tempo vivendo a vida da igreja, já cresceu um pouquinho. E nós temos irmãos mais maduros. Cada irmão desse, em cada fase, precisa de um tratamento diferenciado. Precisa de um cuidado especial, um cuidado diferente, um cuidado personalizado. Nós não podemos dar o mesmo cuidado para todos os irmãos. Não podemos tratar toda a igreja da mesma forma, porque ali há vários níveis de crescimento. Então nós temos que ter essa atenção, esse cuidado com cada faixa etária espiritual, para cuidarmos desses irmãos e levarmos cada um desses a serem vencedores, a serem irmãos crescidos em vida. Nós temos esses tutores e esses curadores que cuidam disso. Graças ao Senhor a gente vê isso no livro de Efésios. E na quarta-feira, fala de Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, onde diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor, nós temos pastores que apacentam o rebanho, que pastoreiam o rebanho, e isso faz com que ajude os irmãos a crescer em vida. Isso nós vemos aqui na quarta-feira. Na quinta-feira, fala do livro ainda um pouco de Efésios e Colossenses. Aqui fala que em Efésios nós temos as verdades elevadas e a prática dessas verdades. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 3, Efésios fala de uma visão totalmente celestial. Paulo ali fala da economia de Deus, do plano de Deus, da escolha do Pai, da predestinação, da remissão e redenção, que é a obra do Filho, e do selar do Espírito, do penhor do Espírito. Tudo isso ele fala no capítulo 1. No capítulo 2, ele também fala dos materiais, que somos nós, que éramos materiais destinados ao lago de fogo, mas que Deus está trabalhando para nos fazer a sua obra-prima. E no capítulo 3 fala do amor de Deus. Mas a partir do capítulo 4, 5 e 6, nós vemos ali o andar da igreja, o andar na graça, andar na verdade, andar no amor, na luz e também andar no Espírito, viver no Espírito. Aí mostra uma coisa prática, onde a igreja deve viver dessa forma, né, praticando as verdades, para que as verdades não fiquem apenas na teoria, não fiquem apenas na nossa mente, mas elas sejam o nosso viver, a nossa prática. E no livro de Colossenses, nós vemos ali, né, o crescimento de vida, a verdade do Evangelho que chegou até nós,
E essa verdade do Evangelho, na verdade, essa sabedoria que nos faz crescer em vida. Essa palavra, né? Paulo fala que a palavra do Evangelho, a verdade do Evangelho, ela não somente chegou aos Colossenses, mas também ali estava causando uma reação neles, fazendo com que eles crescessem em vida. Então, essa palavra que nós ouvimos, né, constantemente, a palavra da verdade e a presente verdade, ela tem nos conduzido, ela tem dado uma direção para nós e tem nos levado ao crescimento de vida. Então, o livro de Colossenses, ele enfatiza, ele mostra como ponto central Cristo, a nossa necessidade. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito para Ele. Então nós precisamos ser aqueles que buscam a Cristo, que têm comunhão com Cristo. Todos os dias, assim que acordar, nós precisamos ir diante da presença do Senhor. Ir diante do Senhor. Hoje, logo cedo, quando eu acordei, eu fui diante do Senhor. Eu invoquei o nome do Senhor. Eu toquei no Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente tenha, né, um outro dia, que tenha outra postura. Então, Cristo é a nossa vida. A igreja é o nosso viver, mas Cristo é a nossa vida. Então, nós, sem a igreja, nós não podemos caminhar. Sem Cristo, também nem sequer podemos viver. Nós precisamos de Cristo para dar a nós esse crescimento de vida. Então, o livro de Colossenses fala sobre isso. E a partir da sexta-feira, sexta, sábado, domingo, a gente vê aí o livro de Filemon. E o ponto central do livro de Filemon é que é o amor, porque todo avião, para ele decolar, ele precisa de uma pista. E essa pista ela precisa ser pavimentada. E essa pista ela é representada pelo livro de Filemon. O livro de Filemon é um livro maravilhoso. É um livro onde o apóstolo Paulo relata, né, que ele fez com que uma pessoa inútil, como era Onésimo, que era um servo, um escravo de Filemon, que tinha inclusive roubado Filemon e tinha fugido, um escravo fujão, Deus preparou uma situação em que o apóstolo Paulo se encontrou com Onésimo. E ali ele pregou o evangelho para Onésimo. E ele fez de Onésimo uma pessoa útil e devolveu Onésimo para Filemon trabalhado, aperfeiçoado, crescido em vida. Irmãos, isso é o amor. O amor, ele é representado, na verdade, por coisas práticas. É o quanto nós realizamos na vida da igreja que vai levar os irmãos a crescer em vida, que vai cuidar dos irmãos, que vai pastorear os irmãos, que vai apacentar os irmãos. Portanto, nós devemos ter esse cuidado na igreja. Nós não devemos ser aqueles que vão para a vida da igreja, que vão para a reunião apenas para escutar a mensagem. E também a vida da igreja não podemos resumir apenas a reunião. A vida da igreja é uma vida completa. É uma vida na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. É uma vida também no meu trabalho, com meus colegas de trabalho, com meu chefe. É uma vida social com meus vizinhos, com meus parentes, na universidade, com os colegas. Então, em todo o tempo, 24 horas, eu posso viver a vida da igreja. E essa vida da igreja tem que ser vivida intensamente. Isso vai nos qualificar a crescer em vida. E eu quero enfatizar, vamos cuidar dos irmãos na igreja, vamos apacentar os irmãos, vamos cuidar desses irmãos que Deus colocou em nossas mãos, fazer desses irmãos que quando chegam na vida da igreja, chegam inúteis, vamos tornar esses irmãos úteis ao Senhor e úteis à obra do Senhor. Então isso é o que nós vimos, né, na mensagem dessa semana, uma mensagem muito preciosa que enfatiza o nosso crescimento espiritual. Então, voltando, né, ao que eu falei no início, como está a sua situação hoje? Você está satisfeito com o seu crescimento espiritual? Se você não estiver, busque mais crescimento. Rumine essa palavra, cave essa palavra e libere uma mensagem para os irmãos na igreja cheia de encargo, cheia de visão, cheia de motivação, para que todos possam ser encorajados a buscar mais o Senhor e a crescer mais em vida. O crescimento espiritual é fundamental para que na volta do Senhor, quando Ele retornar, nós estejamos prontos para reinar com Ele no mundo que há de vir. É a plena filiação. Isso é o que Deus almeja, que cada um dos seus filhos cresça em vida. Louvado seja o Senhor.